Cara, eu queria perguntar pra ti, assim, ó, o que que é o EAI pra você? Cara, E por que que eu tô te fazendo essa pergunta? manda. Porque até hoje eu acho que eu tenho uma visão diferente da sua. Justo, concordo 100%. E eu acho que isso faz o EAI funcionar. Exato. Isso é legal. Em partes. E- Babaca. Mas. Você tem sorte que a casa é sua, que o microfone é seu, que o computador é seu, que todo o resto é seu. Porque senão eu fazia assim, caralho fraco, tudo é dele. E porque eu sei fazer. Tem esse detalhe. Mas, coisa pouca. Ah, ele sabe, tá? É. Suave. Não adianta ter todo equipamento. Tá, e agora? Não sei ligar um computador. Tô pensando nisso. Gente, me chama no Insta, tô contratando uma galera ali por fora. Mas vamos lá, o que que é o que você pensa, cara? O que que é o EAI pra você? Como você vê o EAI e como isso influencia na tua vida? Perfeito. Cara, o EAI pra mim eu tenho a palavra certa, que é uma realização. Tipo, não que quando era pirralho, meu sonho era ser host do EAI Podcast. Quando eu claro, tinha 10 claro. anos de idade, meu sonho não era isso. Mas é porque desde que eu vim aqui, que eu comecei a trocar essa ideia e tudo, e que a psicóloga falou, eu sempre tive assim, putz, cara, eu queria fazer uma parada no audiovisual. Tu entende? Eu tenho um bloquinho no Keep, que eu uso o Google Keep, né? Que é um negócio de anotações. Que eu tenho muitas ideias que eu anoto ali, de coisas que eu gostaria de fazer, voltadas exclusivamente para o audiovisual. Entende? Ideias de canais de YouTube, ideias de posts no Instagram, ideias de lives e tudo, assim, que eu gosto de botar ali, entende? Uma delas era apresentar um podcast. Muito antes do Flow. Muito antes. Porque eu consumo podcast desde o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, para quem não sabe, ele é simplesmente o pai do podcast no Brasil. Igor e Monark, foda, deram alavancar e tudo mais, mas a cena podcast, quem trouxe foram esses dois gordos que trouxeram aqui, e é foda. Toda sexta-feira sai o Nerdcast, que é um conceito de você baixar um arquivo de áudio e ouvir no busão, ouvir numa louça, ouvir o Monark e o Igor popularizaram um videocast. Então eu tinha isso na cabeça. Cara, eu queria fazer uma parada voltada pra podcast, entende? Voltada. E aí eu sempre tive assim pra mim que eu não queria fazer igual o Jovem Nerd, que era a única referência que eu tinha, mas eu queria fazer algo voltado pro audiovisual. No estilo Joe Rogan, que eu já consumia. Eu já consumia muito o Joe Rogan antes dele ser conhecido no Brasil, que muito deve-se ao Monark e o Igor, mas eu queria fazer aquela parada, entende? Pô, isso eu acho que é uma parada que eu gostaria de fazer. E aí depois o Cauê Moura fez, com poucas, que eu sou muito fã do Cauê Moura. E aí essa cena se popularizou e tudo mais, e eu sempre senti assim, putz, cara, é uma parada que eu queria. Por isso que quando tu me chamou, eu não hesitei. Né? Quando tu me chamou lá, que tu falou, ó, queria trocar uma ideia contigo e tudo, tá aqui, vai ficar metade e tal, vou te passar um pix agora, pá, tô esperando ainda. Eu topei na hora, porque é uma realização, entende? É uma parada que eu queria fazer. Eu não sei se o podcast, se essa ideia e tudo vai ser uma final step, né? Se é ali que eu vou parar, ali que eu vou concordar, também não tem problema. Mas eu tenho muita coisa que eu quero fazer. Tu me conhece. Tu sabe que eu sou, caralho, assim, hiperativo, né? Tipo assim, eu tenho muita coisa acontecendo. A minha cabeça funciona a milhão, assim, com ideia, com coisa, com estratégia, com números e tudo. E eu não tenho diagnóstico, mas eu creio muito que eu sou imperativo. Então, você tem algo a declarar? Tu quer que eu te dê um diagnóstico? O que tá faltando para tá você faltando? admitir isso? Porra. Então, isso é uma realização. E aí, ele é uma realização para mim, de coração, assim. É por isso que eu acho que eu nunca agradeci assim tão... Com essas palavras, que agradecendo aqui, vale agradecer em live, o convite, certo? Porque eu acredito realmente na ideia, acredito que vai dar certo. Até pra quem não sabe, o Borba ele já fazia parte da equipe do EAI. O Borba era o nosso técnico de transmissão. E aí subiu na vida, né? Tu vê que é um upgrade, né? Tô esperando meu salário aumentar até agora, que ele tava em R$0. Tá Continua, trabalhando né? pra isso? Que merda, hein? Mas, ó, já que eles ouviram a minha interpretação do que foi o EAI, eu acho válido. O que é o EAI pra você, Xande? Cara, então... eu comecei durante a pandemia... Olha só que louco, velho. Eu nunca tive a ideia de estar na frente de qualquer coisa. Nem na música. Pra quem não sabe, sou músico também e trabalho com voz e violão, trabalho com banda, enfim. Mas eu nunca tive a ideia de estar na frente, entende? Eu sempre quis ser banda de apoio. Eu comecei
profissionalmente, eu comecei como hold, como técnico de som, sendo músico de apoio, de banda de apoio de banda de baile, de formatura, de casamento. Então, assim, cara, pra mim, ok. Vou ali, faço meu trampo bem feitinho. Faço claro. meu corre. Faço meu corre, recebo minha grana e tá tudo certo. Né? Mas aí veio, né, essa pandemia, deixou todo mundo em casa, desgraçou a vida de muita gente. Né? E aí eu disse assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu sempre tive uma admiração muito grande, cara, pelo programa do Jô. Cara, eu sempre adorei o programa do Jô, cara. Também. Assim, ó, assim, pô, cara, que coisa foda. E um dia, isso muito antes, tá? Muito antes de pandemia, eu pensei assim, cara, e se eu fizer um programa do Jô, voltado pra cena local de músicos? Cara, um dia eu vou fazer isso. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Enfim, os anos se passaram, veio a pandemia 2020, e aí eu comecei a fazer, aqui nesse estúdio mesmo, o Boteco ao Vivo. Que era um programa onde eu sempre recebia um músico para trocar uma ideia, para fazer som, e um outro convidado. Um empresário da cidade, um político. Cara, era uma resenha que a gente trocava com o cara, trocava com o músico fazia um som, e aí a vida é bela. Legal. Curti muito fazer, troquei várias ideias com muita gente diferente, muito bacana, recebi muita gente legal aqui, mas faltava alguma coisa. Sabe? Não era bem isso que eu queria fazer. E aí veio a era podcasts, né? Explodiu os podcasts no Brasil, até eu acredito que explodiu pela pandemia também. Porra, pra caramba. Né? O pessoal ficou mais em casa, o pessoal, pô, vou procurar coisa para assistir, coisa para fazer, enfim. E aí explodiu os podcasts. Eu falei, cara, tá aí, uma ideia. Mas ficou nisso. Aí o Cássio veio trocar ideia comigo. Que ele tinha ideia de fazer um podcast. Só que é engraçado, cara, que quando o Cássio me procurou, eu queria falar com ele sobre a mesma coisa. Só que a minha ideia não era um podcast. A minha ideia era um programa, tipo o Jô, né? Mas na mesma pegada de um podcast. Né? E aí a gente juntou as duas ideias. Cara, vamos fazer um podcast e tal. Aí bolamos o nome. Quem bolou o nome, quem deu a ideia do nome foi o Cássio, né? O E aí. Na hora eu fiquei assim, putz, cara, mas E aí? Porque tu fica assim, pô, cara, será que é bom? Será que não é? Será que... E aí quando tu começa a repetir, pá, pô, cara, o nome é bom. Nome é bom. Procuramos, não tinha ninguém com esse nome, não existia esse nome no mercado. Registramos a marca, E aí Podcast, beleza. Depois disso, encontramos um outro E aí Podcast no Eu soube YouTube. dessa história. A gente já comentou sobre isso. O Cássio conversou com o proprietário do outro E aí. Ele entendeu. Ele foi super querido, né? Super de querido. Inclusive, o podcast dele era muito legal, cara. Uma estrutura muito bacana, bem legal mesmo, assim. E ele estava no comecinho, nós já estávamos, sei lá, com 20 episódios aí, ele estava no comecinho dele. Ele super entendeu, tirou do ar e, na verdade, tirou o nome, né? Nós nem falamos, cara, eu lembro que o Cássio até comentou assim, poxa, eu posso deixar os episódios atuais? O Cássio falou, não, por favor, deixa. Sim, claro. Por favor, não tem dessa. Só que da agora em diante, né, pensa no nome e tal, mas pelo amor de Deus, que ideia mantém. Não, a gente não queria neutralizar o cara, apagar o cara, não era isso. Né? Era só a questão do nome mesmo, para não ter um conflito, né, cara? Claro, enfim, total. Assim como se fosse ao contrário, nós também recuaríamos e, não, cara, vamos mudar o nome. Vamos continuar o projeto, mas vamos mudar o nome, porque não queremos problema com ninguém. Mas aí foi isso, cara. E assim nasceu, essa é o resumo da história de como nasceu o E aí Podcast. Que não foi isso que tu me perguntou, né? Eu não sei, sinceramente. Eu já me perdi ali na terceira palavra. Já. Tá, o que é o E aí pra você? Boa. Isso aí. Veio. Então, assim, cara, o E aí hoje, ele... Eu pensei assim, ó, toda essa volta... E o E aí é o quê? É o meu trabalho. É o meu trabalho. Não conclui com nada. E, cara, o E aí hoje é a minha menina dos olhos, cara. Porque eu amo demais fazer isso aqui. Vou te falar,
E tu sabe, a gente sabe. Gente, dá uma puta preguiça de fazer isso aqui. Principalmente quando a gente resolve fazer um evento maior, em outro local, com uma outra estrutura, a gente dá uma trabalheira que vocês não fazem ideia. Mano, sério, é velho. muito difícil fazer isso aqui, cara. Se eu fosse vocês, cara, eu dava R$1 no Pix no mínimo. Porque, mano do céu, é uma trampeira. Cara, é difícil, cara. Meu Deus. E quando a gente faz aqui no estúdio, normal, aqui já dá muito trabalho. Uhum. Né? A gente começou a fazer isso aqui, o que era? 1h da tarde. Por aí. Né? Organizar, deixar tudo pronto, estruturamente falando mesmo, para poder fazer e começar no horário. E a gente está brigando para conseguir fazer no horário para vocês. A gente tem atrasado, a gente sabe disso. Sim. E a gente está brigando cada vez mais para conseguir fazer no horário, né? Para ter um horário correto. E eu acho que agora a gente encaixou. Meia horinha ali. Não, mas, cara... Ok, teve um progresso. Né? Porra, um senhor progresso. Meu Deus do céu, cara. Nossa, velho. Mas isso fica a lição, não comemore antes, não queime a largada. Eu tava muito feliz, pensando, deitamos. Hoje vamos começar 8 horas em ponto, pai. Quero nada, pai. Mas ok, começamos bem pra caramba. Não, tá... 8h30. 8h30 é um horário legal, né? Tá todo mundo em casa, todo mundo de boa. Pô, o que eu vou ver ali? Vou ver o aí. Olha Acho que massa. até o resto da galera tá esperando dar 10 horas da noite para entrar, para ver se... O pessoal viu no Instagram, 8 horas, beleza, vou botar na minha agenda aqui 10. 10 vai estar a vinheta ainda. Exato. Se a gente chegar aqui até 10 horas, você vai ver, vai ter 50 pessoas na live, vai ter um tiro assim. Trrr. Olha, começaram já? Começaram agora? Como assim? Pô, fizeram mais cedo? Não entendi. Tava errado o post, avisaram 8 horas, por isso que eu estou aqui às 10. Mas aí, uma palavra ou uma frase. O que é o EA pra você? Silêncio. É isso. Pode ser um texto? Quê? Falou uma palavra ou uma frase. Pode Não ser um fode, Xande, vai, sintetiza. texto. Cara, a minha menina dos olhos. A mim nos olhos. Profissionalmente falando. Porque pessoalmente você é meio foda, né? Pedofilia começou. Nada a ver, cara. Foi mal, gente, eu não bebo. Eu vou dar uma monarcada aqui, não, jamais. Pois é. Não, jamais.